Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Feche seus olhos, coloque sua Bíblia aí no seu banco. Você que nos acompanha online, feche os seus olhos neste momento. Senhor, nós te agradecemos e eis aqui a tua palavra. Meu Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida, use os meus lábios para falar aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração. Ministra também, Senhor, no coração dos teus filhos. Senhor, que toda barreira, tudo aquilo que tem tentado impedir os teus filhos de ouvir a tua palavra e praticar, caia por terra agora em nome de Jesus. Não permita nenhum espírito de distração tirar o foco deles nesse momento, Pai. Ministra o coração dos teus filhos, Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar. O tema dessa mensagem é caminhando com Jesus, eu prossigo para o alvo. Quantos aqui têm sonhos? Todos temos sonhos, né? E quantos têm foco? Aí ficou um pouquinho mais difícil, né? Quando eu estava preparando o esboço, eu tinha preparado uma outra coisa. E aí eu fiquei com esse versículo na cabeça. Até falei com meu esposo, ele falou, você vai pregar tal coisa? Eu falei, eu vou. E aí eu fui dormir, né? E aí quando eu acordei, o Senhor ministrou outra palavra no meu coração. E aqui nós vemos o versículo que nós estamos trabalhando no ano de 2023, prosseguindo para o alvo. E quando eu comecei a estudar novamente essa palavra, comecei a ler, comecei a fazer os meus rascunhos ali, o Senhor, Ele me levou e me chamou a atenção em algumas coisas. A diferença entre foco e sonho. Pastor Antônio Stefan, Pastor Toninho, ele sempre diz que tudo aquilo que você foca, ele expande. E lá em Jó 22, 28, coloca aí para mim, querido, por favor. Jó 22, 28. Glória a Deus. Jó 22, 28. Vai glorificando o Senhor aí, querido. Você não está impedido de glorificar o nome do Senhor Jesus, não. A hora que for lá eu falo. A diferença entre foco e sonho, o que acontece? O sonho, ele é gerado no coração de Deus e ele é colocado para nós fazermos. É ou não é assim? Achou aí, querido? Jó 22, 28. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida e a luz brilhará em seus caminhos. Aqui nós estamos vendo algo sobre sonhos. Tudo aquilo, pode deixar o versículo na tela, por favor. Tudo aquilo que você planejar no seu coração, colocar no seu coração, isso vai acontecer. E a luz do Senhor vai acontecer o quê? Vai brilhar nos seus caminhos. Mas nada vai acontecer se você não tiver um foco. Se somente você tiver um sonho no seu coração. A luz do Senhor, ela vai brilhar em seus caminhos se você projetar alguma coisa. Você precisa planejar, projetar e não apenas sonhar. Sonhar é bom, é gostoso. As pessoas às vezes dizem, sonhar não paga imposto. É ou não é assim? Nós falamos, se um dia, se um dia. Não. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida e a luz brilhará em seus caminhos. O que Jó estava querendo dizer? Que tudo aquilo que você colocar e projetar na sua mente, se você tiver uma atitude e se você focar, você vai conseguir. Porque a luz do Senhor vai brilhar nos seus caminhos.
E quando a luz brilha em meio às trevas, o que acontece? Tudo fica claro. É ou não é assim? Glória a Deus. Mas, pode tirar. Mas se eu tiver somente um sonho, o que vai acontecer? Eu vou ficar com esse sonho. E aí eu vou cada dia me frustrar mais. Por quê? Porque eu vou cobrar as pessoas. Eu vou colocar o sonho, muitas das vezes, em pessoas. E pessoas, elas não podem realizar os seus sonhos, ou podem? Sim ou não? Nós temos que colocar os nossos sonhos aonde? Em quem? Nele, em Jesus, em Deus, que pode realizar todas as coisas. Se você projetar algo, a luz do Senhor vai brilhar nos seus caminhos. Então eu tenho um sonho, mas eu preciso ter um foco. E quando você tem um foco, você só olha para aquilo. É isso que o Senhor está querendo dizer para nós nessa manhã. Nós vemos a história de Neemias. Neemias foi reconstruir o templo, as portas do templo. E em dado momento, Sanbalat e Tobias começaram a fazer o quê? Tentar tirar o foco de Neemias. E Neemias estava focado naquilo que ele estava fazendo. É ou não é assim? Você conhece a palavra, você sabe do que eu estou falando. E Neemias, ele deu ouvido a Sanbalat e Tobias? Sim ou sim? Não. Ele não deu ouvido a Sanbalat e Tobias. Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia a grandiosidade daquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos dele para ele fazer. Ele sabia a responsabilidade que ele tinha. Ele não deu ouvido em momento algum para Sanbalat e Tobias. Pelo contrário, ele disse assim: para que eu vou descer com vocês? Estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar. Foco. No que você tem colocado o seu foco? Ah, eu tenho um sonho, pastora. Mas e o seu foco, querido? De nada adianta nós termos um sonho, mas nós não temos o foco. Todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, quando nós acordarmos, nós estaremos com os nossos sonhos. E sabe o que vai acontecer? Um dia, o Senhor vai chamar você para Ele. E você vai morrer junto com o seu sonho. O Senhor está nos chamando nessa manhã e nos dando um alerta. Não importa se você tem sonhos, se você não tiver foco. Você precisa prosseguir para o alvo, olhar somente para Cristo. Caminhar com Jesus é difícil? É difícil. Não é fácil. Às vezes, no decorrer da nossa caminhada, nós nos deparamos com situações que nós não gostaríamos de nos deparar. Mas nós estamos fazendo o quê? Prosseguindo para o alvo. O próprio Jesus diz o quê? Se você quiser me seguir, você vai ter que tomar a sua cruz e me seguir. Carregar a sua cruz e me seguir. Carregar a cruz quer dizer o quê? Levar, querido, as nossas aflições. Passar por tudo aquilo que nós, como seres humanos, precisamos passar. Decepções, tristezas, traições, ingratidões. O próprio Jesus passou por isso. Jesus estava na mesa com os discípulos. Ele sabia que Judas ia trair ele, ia vender ele. E mesmo assim, ele repartiu o pão e ele deu para todos. O Senhor, Ele não olha como nós olhamos. Ele não vê como nós olhamos. E nessa manhã Ele diz para mim e para você: prossiga para o alvo. Tome a sua cruz e prossiga para o alvo. O mundo está da forma que nós sabemos como está. Cada dia que se passa fica pior. Às vezes nós achamos que não vai piorar, mas eles conseguem piorar. Porque o que a palavra diz? Que nos últimos tempos o amor ia se esfriar. O amor iria se esfriar. Jesus é o amor. O que falta para o mundo é Jesus. As pessoas não buscam, não querem mais buscar ao Senhor, não querem mais estar com Ele. Não confiam mais que o Senhor pode fazer as coisas. Quando o Senhor diz para nós, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas Ele não está falando para mim e para você que Ele não ia nos ajudar, não.
Ele diz para nós que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Salmos 23 diz o que para nós? Que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Filipenses 4,13 diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Querido, pare de pensar que o Senhor te esqueceu e te abandonou. Ele nunca vai te abandonar. Se Ele colocou um sonho no seu coração, tenha foco que isso vai acontecer. Então somente confie no Senhor. Pode passar o tempo que for passar, o tempo que for preciso passar, os dias vão passar, mas permaneça firme com o Senhor. Continue confiando no Senhor. Renuncie tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que você sabe que te afasta da presença do Senhor. Ai, pastora, mas é tão difícil. Mas existe uma canção que diz assim, que quando tudo diz que não, a voz dele te encoraja a prosseguir. Você não escutou, querido? Se você tiver que renunciar a algo, ouça somente a voz do Senhor. Porque quando tudo dizer não para a sua vida, o Senhor vai continuar dizendo sim para você. O Senhor vai dizer para mim e para você, fala, eu não esqueci de você. As promessas que eu fiz sobre a sua vida e sobre a sua casa já foram liberadas. É só você continuar prosseguindo para o alvo. Não desista não, querido. O Senhor nunca desistiu de nós. Quando o Senhor estava a caminho de ser crucificado, você acha que o Senhor pensava em quê? Ou em qual situação? O Senhor sabia que nós falharíamos como seres humanos. O Senhor sabia que quando Ele nos chamasse para orar, nós diríamos não para Ele. O Senhor sabia que nos momentos em que nós deveríamos ter forças para vencer aquilo que não era para nós passarmos, aquilo que a nossa carne estava nos chamando, o Senhor sabia também que nós fracassaríamos. Mas mesmo assim, Ele não desistiu de se entregar por nós. Ele não desistiu de entregar todo o seu sangue naquela cruz. Ele se entregou inteiramente por mim e por você. E por que nós não podemos nos entregar inteiramente para Ele? Oh, queridos, se nós compreendêssemos e se nós pudéssemos ver uma parte do sofrimento de Jesus, será que nós mudaríamos? Ou nós continuaríamos incrédulos nas nossas crenças, em tudo aquilo que nós acreditamos? Ah, porque eu sou um coitadinho, eu não mereço, ai, nós não merecíamos mesmo, não, querido. O Senhor, Ele se fez maldição por mim e por você, para que nós tenhamos vida e vida eterna. Um dia isso tudo vai passar e nós estaremos lá no céu com o Senhor. Essa é a promessa que nós temos. É esse o nosso alvo, querido. Não desista por nada. Mesmo que Sambalate e Tobias venham até você, tente tirar o seu foco, tente falar coisas ao seu respeito. Fale como Neemias falou: Senhor, esforça as minhas mãos, mas continue prosseguindo para o alvo. Não desista nem para a direita, nem para a esquerda. Não olhe para os lados. Prossiga para o alvo, querido, como se fosse a única coisa que você tivesse que fazer na sua vida. Não desista da sua casa, não desista dos seus sonhos, da sua família, dos seus filhos, não desista. Vai acontecer. Vai acontecer, querido, não desista, mantenha o foco. Aleluia, Jesus. João 1,12 vai dizer para nós algo tão maravilhoso. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você é filho de Deus. E tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz está pronto para você. Para mim e para você. Ele já conquistou. Você não precisa conquistar de novo. Mas o que você tem que fazer? Confiar. Crer.
caminhar, tomar posse da palavra, crer que o Senhor pode fazer todas as coisas e Ele vai fazer. Continue sonhando. Lembre-se, Jó 22, 28. Continue sonhando, porque a luz do Senhor vai brilhar nos seus caminhos. Mas não perca o foco. Às vezes você fala para o Senhor nas suas orações: Senhor, mas eu sonhei isso. Eu quero isso. Senhor, mas o Senhor falou que ia fazer. Mas e o meu posicionamento? Será que naquele momento que você estava naquela situação tão difícil, naquele aperto tão difícil, com aquela situação de dor, onde quando nós nos encontramos a gente faz tantas promessas para o Senhor, né? Mas eu quero te lembrar nessa manhã, os planos do Senhor ao seu respeito, eles não mudaram. A promessa que o Senhor fez sobre a sua vida não voltou atrás. Sabe o que aconteceu? Você se esqueceu. Você recebeu a bênção e se esqueceu do Senhor. Você deixou que Sambalat e Tobias, falar ao seu ouvido, e você deu ouvido a Sambalat e Tobias, e aí aconteceu o quê? Você se afastou do Senhor. Não, pastor, eu não me afastei não, estou dentro da igreja, eu acompanho os cultos. Você se afastou da presença do Senhor. É aqui onde o Senhor ordena a bênção e traz a cura sobre as nossas vidas. É aqui, na casa dEle, onde Ele ordena a bênção, onde você vem para buscar a presença dEle, e você sai renovado, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. É na casa dEle. Não use isso como uma muleta, como uma desculpa. Não use isso, querido. Não permita que você se volte ao Senhor nos 45 do segundo tempo, nos acréscimos do segundo tempo. Não permita isso não. Se volte ao Senhor hoje. Se volte a Ele hoje. O Senhor, Ele está de braços abertos esperando você. O Senhor diz para você: o que queres que eu te faça? Qual é o sonho que você quer que eu realize? Ele está aqui, mas você precisa manter o foco. Mateus 5:19 diz assim, 29, perdão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mateus 5:29 diz assim: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Isso aqui é atitude. Isso aqui é ter foco. Aquilo que traz dor à nossa carne, se você tiver que deixar, você precisa deixar para seguir Jesus. Não adianta nada você ouvir a palavra, você falar para Deus assim: eu vou fazer, e você não fizer nada. Existem situações que o Senhor, Ele nos abençoa. Quais são elas? Quando você é fiel ao Senhor. Quando você é fiel ao Senhor, Ele diz que Ele vai ordenar a bênção. Ele vai repreender o devorador. Ele vai abençoar e multiplicar e prosperar. Mas aí as nossas atitudes. Se nós sairmos hoje nessa manhã falando: eu vou fazer, Senhor, eu vou mudar, eu não vou assistir mais esses vídeos malditos, eu não vou mais fazer coisas que desagradam ao Senhor, e em segunda-feira você continuar fazendo as mesmas coisas, é o Senhor que é culpado? Ou somos nós mesmos? Não incorra nos mesmos erros. Prossiga para o alvo. Não empreste os seus ouvidos para Sambalat e Tobias. Não permita que Sambalat e Tobias tome o rumo da sua vida. Tome o rumo daquilo que o Senhor já estabeleceu para você. Você está indo no caminho certo. Você está indo no caminho certo, mas eu estou errando, pastora. Então, mas só erra quem está fazendo. Quem não está fazendo não tem como errar. Só erra quem está fazendo. Mas está doendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Os maiores soldados e os melhores, eles são testados no campo de batalha.
É em guerra mesmo, querido, que você é testado. Não é quando tudo está bem. É quando você está em guerra. Na sua fraqueza, o Senhor mostra a força através de você. Em todos os momentos nós somos testados. A diferença está como nós vamos nos posicionar diante das situações. Não tenha medo de fazer aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Sonhar é aquilo que já está no seu coração. Aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Ah, eu quero uma casa grande, de 3 quartos, não, com 4 quartos, com piscina, com, sei lá, o que? Vai falando aí, irmãos. Um sobrado. Hã? Área gourmet. O que mais, querido? Vai falando aí, vamos crescer o sonho junto. Com piscina, com banheira, com ofurô. Que mais? Sala de cinema. Não vou falar o nome do negócio porque eu falo errado. Que meu marido que sabe falar. Eu falo, eu sou do mato, então eu falo home theater. Ele fala outro nome, home, como que é, Ri? Falei. Home theater. Isso. Esse povo que é americanizado, eles são demais. Que mais, querido, que vocês querem na casa de vocês? 5 carros na garagem. 5 carros? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas e como nós conquistamos tudo isso? Trabalhando, confiando no Senhor, tendo o quê? Foco. Ah, mas eu não abro mão de comer fast food todo final de semana. Abra mão de alguma coisa. Abra mão de algo. Nós estamos vivendo o jejum da vitória, os 21 dias, onde nós tiramos um alimento sólido, tiramos um alimento líquido, inserimos bons hábitos. Eu te convido nesse dia a fazer isso se você não está fazendo. Ah, pastora, mas eu gosto de fazer do começo. Então comece você os seus 21 dias. Mas faça. E você vai ver e vai provar das maravilhas do Senhor. Você vai ver como o Senhor vai te honrar, querido. Voltando no sonho. Sonhar aquilo que já está no seu coração. E o Senhor pode fazer? Ele pode. Mas você precisa ter foco, se levantar e fazer algo. Quando eu precisava emagrecer, eu precisava fazer o quê? Fechar a boca e ir para a academia todo dia. E eu criei uma técnica, que nos treinos mais difíceis, que eu tinha que treinar forte, e meu primo era o personal na época. E meu primo era bem legal, que parentes eles são interessantes, né? Eles são motivacionais. Eles são bem legais. E aí, nos dias de treino mais pesado, meu primo vinha e falava assim, final de semana o lanche estava bom, né? Ó, irmãos. Veja. Aí eu falava, tava mesmo. E aí, o que eu fiz? Não vou comer lanche mais. Então eu precisava emagrecer, eu tinha um foco de peso. Eu emagrecia. E às vezes eu dava aquela escapadinha. E aí quando eu chegava segunda-feira para treinar, o treino parecia que era mais difícil. E eu falava, ai que ódio daquele lanche. Mas eu tinha foco. O sonho já estava no meu coração. Mas se eu não tivesse o foco de fechar a boca e ir para a academia, eu não ia emagrecer. Ninguém tinha orado por mim e feito a unção do emagrecimento. Não tinha. Tinha que ser comigo mesmo, querido. Eu estou usando o meu exemplo para você entender que você tem um sonho, mas você precisa ter um foco. Existem alguns amigos que falam assim, Smart Fit não é boa não. É porque a gente paga, mas não emagrece. Eu falei, nossa, como assim? Eu também não vou. Eu falei, engraçado. Você tem que ir. Você tem que ir, tem que ter foco. Estou usando um exemplo simples, porque são assim, com o Senhor as coisas são simples. Somos nós que dificultamos tudo. Eu quero tirar a habilitação. Continua trabalhando pelo seu sonho. Eu quero viajar para o exterior, tira o passaporte primeiro, eu sempre falo isso. Deus ele não vai burlar as regras para realizar o seu sonho. Tenha atitude.
Sonhar já está no seu coração. Foco é aquilo que você vai batalhar para que esse sonho se torne realidade. Foco é você batalhar para que esse sonho se torne realidade. Eu quero os meus filhos na casa do Senhor. Ore, busque ao Senhor. Mas ore com fé. Faça campanha pelos seus filhos. Não abra mão dos seus filhos. É pelo meu marido. Faça campanha por ele. Faça campanha por ele. Ore por ele. A minha esposa, a minha sogra, meu vizinho. Batalhem por aqueles que você tem sonhado que estarão na casa do Senhor um dia com você. Busque ao Senhor. Mantenha o seu foco. Meu filho teve outra recaída, caiu nas drogas. Prossiga para o alvo. Continue confiando no Senhor. Continue buscando o Senhor. Sabe o que você pode fazer? Eu já vou encerrar aqui. Quando o seu filho sair, que eu sei que seu filho é crente, foi apresentado no altar, ele conhece, ele sabe do Espírito Santo. Eu vou dizer algo para você. Quando seu filho, sua filha, sair para a porta, mais uma vez, não vá chorar e falar, meu Deus. Sabe o que você fala? Fala assim, Espírito Santo, toca nele. No momento que ele estiver querendo fazer coisa errada, Espírito Santo, toca nele agora. Tem um testemunho de uma missionária amiga nossa. A filha dela foi criada na igreja. Tocava, trabalhava na igreja, fazia um monte de coisa. E um belo dia ela resolveu o quê? Ir para o mundo. Ela achou que... Ela foi. E a mãe dela, os pais muito crentes, missionários, falavam sempre, Senhor, ela está indo, o Senhor vai cuidar. Espírito Santo, vai, toca nela. E isso foram alguns anos, querido, não foram dias, não. Porque não pense também porque é filho de crente que as coisas não acontecem. Acontece. Nós somos seres humanos. Acontece. E passaram-se anos. Eu não sei precisar quantos anos foi que eu não me lembro, mas passaram-se muitos e muitos e muitos e muitos anos. E um dia ela chegou, era de madrugada na casa dela, abriu a porta da mãe dela e falou, eu não aguento mais. Não aguento mais. E a mãe dela falou, o que está acontecendo, minha filha? Não dá. Ora por mim que eu vou voltar para Jesus agora. Eu não estou aguentando mais. E por quê? Mãe, todo dia que eu vou para a balada, todo dia que eu estou lá, no maior momento da balada, lá no pancadão, eu tenho que ir para o banheiro. Porque o Espírito Santo fica falando no meu coração, volta, volta, sua mãe está orando por você, existe uma família orando por você, volta, você é minha, volta, volta. E ela falava assim, mãe, eu não aguento, porque eu ia no banheiro, eu sentava lá no vaso sanitário, eu colocava as mãos e falava, Espírito Santo, não, eu não quero, mas hoje não dá, mãe, eu não aguento mais. Anos orando pelos filhos. Não desista dos seus filhos. A sua família é projeto do Senhor para a sua vida. Não desista deles. Continue orando, buscando. Todas as vezes que seu filho sair, seu marido sair, sua esposa, eu não sei. Todas as vezes que ele for fazer aquilo que você sabe que vai fazer errado, você vai dobrar os seus joelhos, você vai falar, Espírito Santo, toca agora. Porque ele vai ouvir a poder nas suas palavras. Aleluia. Há poder na sua palavra, querido. Há poder nas suas palavras. Mantenha o foco. Sonhe o tamanho que você tiver que sonhar. Não importa, para Deus não existe tamanho de sonho. Mas tenha o foco. E o foco está em Jesus. Mantenha o foco nele.